Oi, signo de Capricórnio, tudo bem com vocês? Me chamo Ruth, eu vou fazer a tiragem de vocês do mês de dezembro, tá? Lembrando que a tiragem é intuitiva, coletiva e atemporal. Estou fazendo para Capricórnio, porque Capricórnio está sempre no topo aqui, tá? Dos melhores signos que mais interagem, que curtem, comentam, que compartilham nos grupos de WhatsApp, que mandam para as pessoas, assim, eu recebo muitos feedbacks de vocês, eu sou muito apaixonada por vocês, muito obrigada. Tá, e vamos aqui. Eu espero que vocês continuem interagindo, crescendo, para a gente continuar nessa egrégora boa, nessa energia boa de vocês, que é o povo do signo de Capricórnio. Vamos aqui com o baralho. Vamos aqui, baralho, por favor. Para o signo de Capricórnio, uma carta. Pulou aqui a carta da ponte. Ponte. Mais uma carta, a carta da mulher que caiu invertida, tá? Caiu na minha mesa invertida. Mais uma carta, por favor. Mais uma carta, baralho, por favor. Para o signo de Capricórnio. O cachorro está na mesma posição para Sagitário, se não me engano. Mais uma carta. O Sol. O Sol. Mais uma carta, por favor, baralho, para o pessoal do signo de Capricórnio. Se eu falei Sagitário, não é para Capricórnio. Para esse mês de dezembro de 2024, mais uma carta. A Lua, Pai Sol, Mãe Lua. Aqui. Mais uma carta. Por favor, mais uma carta, baralho, para o pessoal do signo de Capricórnio. Caíram duas, eu vou pegar as duas. Caiu aqui os pássaros e o poço. Aqui, os pássaros e o poço. O poço está caindo bastante, inclusive, nessas tiragens de cima. E no fundo do maço, as nuvens. As nuvens aqui, o trevo e uma mulher também aqui na posição normal. Escolhas, tá? Bem, vamos lá, Capricórnio, vocês estão cruzando pontes, vocês estão refazendo um caminho de comunicação, tá? Provavelmente de transformação de uma relação com alguma mulher importante da sua vida. Pode ser que seja a mulher que você é, pode ser uma mulher que seja relevante para você como mãe, como avó, como tia, como vizinha, como namorada, ou como esposa, como filha, não sei. Vocês estão, é como se vocês tivessem, tem muita água aqui, tá? Tem muita água. A gente tem essa carta do cachorro, que é um 10 de copas aqui, tá? Aqui a gente tem um 8 de copas, e a carta do poço, que eu também identifico como as copas, né? Por se tratar de água. Além da ponte, que, né, tem essa quantidade de água aqui muito grande, assim, que para mim representa exatamente esse ver além, esse ver no íntimo, né, no interior das coisas. Porque com as emoções a gente acessa os lugares mais ocultos. A gente pode falar o que for, mas a nossa emoção, ela vem à tona, por quê? Porque ela emerge, né? Tudo que emerge tem a ver com a emoção. E a emoção não tem a ver exatamente com amor, não. Tudo que precisa emergir do sentimento, seja estresse, raiva, rancor, né? Não sei se é considerado rancor como, enfim, mas como uma característica também do que a gente guarda dentro de si, né? E que mantém ali a água parada da dengue, cuidado, né? Água parada dá lodo, água parada não move moinhos, e tem muitas outras coisas relacionadas às águas paradas. A gente sabe que a água, né, que a água é fluxo, é fluidez, é movimento. Então, se tem uma coisa aí que está estagnado, está parado aí, seja uma questão ancestral, seja uma necessidade de integrar, a gente assim, em linhas gerais, tem um pedido aqui de abandono de padrões antigos, seja em relação a uma mãe, uma irmã, uma tia, uma mulher. Eu vejo muito mulher, apesar de ter o sol aqui também, né? Que o sol ele é o arquétipo do pai. O esperma ele é solar, né? Para quem não sabe astrologicamente, a gente na astrologia o sol representa o pai e não no tarô, mas assim, eu também leio aqui, né, esse arquétipo como um arquétipo de uma figura de autoridade, que seja relevante e que normalmente tenha relação com o nosso pai, tá? Seja o nosso pai encarnado, humano, ou nosso pai supremo, nosso pai superior, né? Tanto que aqui existe uma ascensão, não sei se vocês conseguem ver, tem uma subida de nível para alcançar esse sol central, esse sol maior, tá? Mas Sol e Lua são, né, os luminares são responsáveis por manter a vida na Terra. A vida existe por causa do Sol e a vida é mantida por causa da Lua, né? Assim, tanto que a gente tem o Nodo Sul quando a gente tem os eclipses, né? A gente tem o Nodo Sul que obscurece o Sol, engole o Sol, digamos assim, e a gente tem o Nodo Norte que engole a Lua. É um monte de coisa astrológica aqui, tá, gente? Deixa eu beber. Ó, gente, tô bebendo Coca Zero, calma aí.
No meio da leitura, a pessoa tá com a garganta seca bebendo coca, tá muito calor aqui, então assim, o que aplaca meu calor é Coca-Cola. Mas ok, vamos continuar aqui. É, então, pode ser que vocês estejam fazendo, né, fazendo as pazes, tá? E isso, no âmbito espiritual, é extremamente necessário. Vocês estão fazendo as pazes com uma figura importante da sua vida feminina, tá? Eu vejo isso por causa dessa carta da mulher que é invertida, assim, para mim, e ela tá com uma carta na mão, não sei se vocês conseguem perceber. Isso significa que não é de hoje. Essa figura feminina importante na sua vida, essa relação ela é conflituosa, ela pede uma transformação, ela pede uma passada de espaço, tá? A partir do momento que você tem a carta da ponte aqui, que você passa, né? Você faz o traslado da ponte. É, e aqui o cisne, sabe? Aqui o cisne como se fosse, inclusive, tanto a gente pode ver como uma figura de um cisne seguindo o outro enquanto casal, como uma figura seguindo o outro porque é pai e mãe, porque é filho, filha, tá? Então, aí você tem, você está curando feridas de rejeição. Para quem for dono dessa leitura, isso é muito importante que eu estou falando aqui. Você está criando casca, né? Quando eu falo criar casca, é quando aquela cicatriz ela não dói mais, porque você já viu que ela virou uma cicatriz, ela não é uma ferida mais aberta. Você finalmente integrou as energias daquilo ali, né? Não representa mais uma dor para você. Você procurou, você preencheu as brechas dessa dor com luz. Você não deixou isso mais em trevas. E você está curando esses padrões de abandono, de escassez, de rejeição. É muita dor de rejeição aqui, tá? E você pode ter vivido num ambiente, como é que eu posso dizer? Num ambiente com muitos conflitos. Seja o conflito dessa figura mesmo, dessas figuras, né, paterna, materna, ou figuras próximas, sei lá, tio, tias, primos, pessoas que ficavam próximas a vocês, ou vizinhos, amigos, etc., que poderiam falar muita coisa e vocês introjetaram muita coisa daquilo ali. Vocês foram para o fundo do poço, vocês se esconderam por muito tempo por causa disso, por causa das falas maliciosas das pessoas. Gente, assiste o vídeo de Sagitário. Quando acabar aqui, assiste o vídeo de Sagitário. A abertura do vídeo eu falo muito sobre pessoas que falam muita coisa que não tem responsabilidade, né? A gente fala tanto sobre a responsabilidade afetiva, mas eu queria que a gente trouxesse a consciência na mente da responsabilidade pelas palavras que a gente fala. Porque uma coisa é você saber de coisas e manter guardado para você, outra coisa é você expor isso, porque você é responsável pelo que você fala, sim, tá? A gente tem aquela, como é que é? Tem uma frase que ficou popular um tempo atrás, uns anos atrás, que dizia assim: sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Mas se você parte do pressuposto que o interlocutor, né, para que se tenha uma comunicação, existe o emissor, o receptor e o canal. Né, assim, isso a gente aprende na escola o emissor, né, que está fazendo a ação de emitir uma posição, uma ideia, uma palavra, o receptor, que é quem escuta, e o canal, que é a fala, normalmente, né? Eu estou aqui fazendo isso com vocês. Então, se você fala alguma coisa sem pensar, tá? Principalmente para pessoas, né? Fala porque tá com no calor da emoção, fala porque tá com raiva, fala porque não tem o que fazer, fala porque não tem coisa melhor para fazer, realmente, assim, para mim é mais ou menos isso. Isso é um chamado, inclusive, espiritual para você que está me ouvindo, tá? Para você ter cuidado com o que você ouve e ter cuidado com o que você fala. Por quê? Porque a gente pode enfiar alguém, né? Assim, a gente, muitas vezes, porque a gente vive nos tempos de hoje, a gente não tem consciência do que foram, né? Quem não tem. Eu sou historiadora também, então a gente que entende o que viveu no período histórico, né? Historiográfico, como que a história toda se constrói, a gente vê que muitas coisas elas aconteceram de maléfico socialmente, uma construção, uma desconstrução social, cultural, humana, através de muitas falas malditas, tá? E a gente, por não ter vivido isso, e muitas vezes por ter pessoas ignorantes nesse ponto, né, por pessoas por ignorar mesmo isso, acabam reproduzindo um discurso tóxico, pesado, doloroso, crítico, né? Eu tô aqui, do outro lado da tela. Muitas vezes, a maior parte das pessoas, graças a Deus que chega aqui, é uma energia muito boa, fala comigo coisas gostosas, eu ouço tudo, quer dizer, eu leio tudo como ouvinte, né? Eu leio tudo e eu respondo tudo. E muitas vezes eu ouço e leio, né, umas coisas que são muito prejudiciais, desnecessárias, óbvio, né, que é uma parcela mínima, assim.
uma porcentagem ínfima. Mas a gente sabe. Será que na minha frente essas pessoas falariam a mesma coisa? Será que se tivesse tete a tete aqui comigo, essas pessoas falariam a mesma coisa? Será? Será que o pensamento ou a palavra que você envia para as pessoas de uma forma muitas vezes covarde, né? Não estou falando você especificamente, mas a gente, né? O que a gente fala de maledicente de alguém, será que de forma covarde muitas vezes a gente teria coragem de falar tete a tete com a pessoa? Assim, então, deixa eu dizer para você que eu não gosto disso que você faz, porque é isso, isso, isso. Sem que parecesse uma coisa tão pessoal. Porque normalmente é carregado de coisas pessoais, né? Assim, se não foi uma agressão diretamente a você, você está falando sobre isso por quê? Né? Você está agindo ou reagindo a um processo de conversa, de comunicação por quê? Para quê? Então, aqui, tudo isso eu estou falando, voltando para a leitura de vocês, porque, né, quando a gente vai assim aprofundando, tem muitas informações vindo para mim, eu gosto de trazer isso da forma mais clara para que vocês se policiem na no que você ouve, no que você fala, na veracidade das coisas. Assistam o vídeo do Sagitário, quando acabar aqui, assistam, que vocês vão gostar. Vocês são muito especiais, e o pessoal do Sagitário também é uma galera muito boa. Espero que vocês, né? E geralmente é interessante que a gente está com Mercúrio retrógrado em Sagitário, nesse momento, né? E com Vênus em Capricórnio. Assim, até o dia 7 que Vênus fica em Capricórnio. E Mercúrio fica retrógrado até o dia 15 de dezembro. E a gente está, né, passando por esse processo todo com o regente de Sagitário no signo de Gêmeos, enfim, tem um monte de coisa, tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso. Eu recomendo que vocês assistam. Mas a nossa fala, nesse momento, muitas vezes, vou falar das outras pessoas, está empregada de muitas crenças. Está empregada de muitas verdades absolutas, e nenhuma verdade absoluta, gente, nenhuma verdade absoluta. Por quê? Porque toda verdade absoluta é uma unanimidade, toda unanimidade é burra. Deixa eu contar para você que toda unanimidade é burra. Então, assim, por quê? Porque nós somos seres diferentes, nós somos seres ímpares. E enquanto seres ímpares, não dá pra gente pensar a mesma coisa. E o mundo não se constrói de um único pensamento. O que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo? O que seria do, sei lá, da palavra amor se todo mundo só soubesse falar ela? Vocês entendem o que eu tô falando, né? Assim, as diferenças é que constrói quem a gente é. Então, chegou a hora da gente entender que o outro ser o outro é uma coisa que, né, não quer, o outro ser o outro não quer dizer que o outro esteja contra a gente, né? Uma coisa é dizer assim, o céu é azul. Eu estou afirmando categoricamente que o céu é azul. Outra coisa é dizer assim, então, o céu não é verde. Ele pode ser qualquer cor menos verde. São duas formas diferentes de falar, vocês percebem? Então, tenha cuidado com as suas palavras, tenha cuidado com o que você emite, com as opiniões. Não coloque pessoas na fogueira e não seja colocado ou colocada na fogueira. Cuide do que você ouve também. Atenção com para quem você abre o coração, para quem você expõe as coisas, tá? Procure curar esses padrões todos que a gente está falando aqui. Procure curar. Porque tem muita coisa aqui que vocês precisam realmente curar. Deixa eu trazer aqui uma mensagem do tarô de Marcelo, porque a gente vai falando, quando vai ver, tá indo para outros lugares. Mas aqui tem muita coisa de cura que vocês estão vivendo. A partir do momento que vocês têm consciência do que foi falado, muita coisa, por um propósito de sacrificioso, tá? É o 8 de espadas aqui. 8 de espadas, oito, não, minto, 9 de espadas. O 9 de espadas é uma carta que representa pesadelo, ansiedade demais. Mais uma carta. Você não consegue dormir, às vezes, de repente, por causa disso, até você integrar isso, né? Mais uma carta, por favor, tarô. A roda da fortuna, adoro. A roda da fortuna. Mais uma carta. Por favor, tarô. Mais uma carta para o pessoal do signo de Capricórnio. O 4 de paus. O 4 de paus aqui. 4 de paus. E no fundo do maço, o 8 de paus. 8 de paus, 6 de paus. Tem uma aceleração nisso, tá? Você provavelmente ficou estagnado aí, parado por um tempo, por causa dessa questão dos padrões também de vocês, né? De refazer, reviver, de refazer um caminho, e tudo mais, mas tem uma mudança enorme vindo para sua vida o quanto antes, uma mudança que vai trazer glórias, que vai trazer
justiça, tá? Vai trazer justiça para você, vai trazer processos legais. Pode ser que tenha a ver com né, empreender, pode ser que tenha a ver para algumas pessoas com um campo profissional, tenha a ver com crescimento, uma mudança aí de rota profissional. Mas tem uma virada de chave gigante para vocês. Uma virada de chave gigante para vocês. Deixa eu ver aqui com uma carta do Espírito dos Animais para vocês. Uma carta dos Espíritos Animais para o pessoal do signo de Capricórnio, por favor. Tarô, pessoal do signo de Capricórnio, uma carta. A ostra, aqui. A ostra e o cisne. Ah, gente, adoro que eu falo. O cisne aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Calma aí. Cisne. E aqui a gente abriu a tiragem de vocês. Eu mostrei para vocês os cisnes aqui. Conseguem ver? Tô vendo aqui. Cisnes. E a ostra. São cartas de água, né? Reforçando a ideia dessas emoções que a gente está falando aqui. É cura, é saindo dessa ostra que tem inclusive um livro que eu recomendo para vocês, né, para quem for dono dessa leitura, quem quiser ler também, é do Rubem Alves, chamado Ostra Feliz Não Faz Pérolas. Finalmente vocês estão prontos para colocar as pérolas de vocês na rua, fora, né, produzir as pérolas de vocês, porque vocês já tiveram que lidar com muitas dores, com muitas questões aí, muito processo de depuração, né? O incômodo que produz ali dentro da ostra, quando entra um grão de areia, né? Que ela mistura ali com a secreção que ela produz, que eu não sei o nome. Sinceramente, se algum biólogo quiser colocar aqui dentro, aqui nos comentários, eu vou gostar. E a partir disso, ela produz uma pérola e é um dos elementos mais caros, mais raros, mais necessários na natureza e a gente ama tanto, né? Tem o valor que tem, o valor comercial, o valor emocional, tudo mais. É isso para você. Curta, comente, compartilhe, seja membro do canal, ajuda esse canal a crescer. Um beijo. Muito obrigada por vocês que compartilham nos grupos de WhatsApp. É sempre uma delícia estar com vocês, tá? Um beijo, tchau, tchau.